E vai entrar aqui na tela para então nos dizer, ou pelo menos, boa tarde, Naka, brincadeiras à parte aqui com o seu xará. Mas, enfim, queria que você nos trouxesse todas as expectativas aí, as questões que estão colocadas à mesa para esta negociação. Lembrando, né, dias atrás, no domingo, no dia 12, dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, havia dito que o governo brasileiro tinha pedido para que fossem suspensos os 40% adicionais da tarifa sobre os produtos brasileiros enquanto esta negociação ocorresse. Será que esse é uma das questões que o Brasil vai conseguir? O que é mais que seria interessante do ponto de vista econômico? Naka, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, Débora. Essa seria uma condição absolutamente fantástica e que alguns países conseguiram. Quando as negociações começaram para valer, por exemplo, com os chineses, antes desta treta mais recente dos últimos dias, sim, a China conseguiu a suspensão temporária daquela tarifa de 125%, 135% sobre os produtos produzidos na China. Então, há um precedente dos Estados Unidos abrindo mão temporariamente desta alíquota adicional, enquanto seus negociadores estão discutindo com o outro país. Tomara que os americanos estejam sensíveis a essa possibilidade ou esse desejo, esse pedido dos brasileiros. Esta reunião especificamente, Yuri e Débora, ela começa abrindo esse caminho para o Brasil e os Estados Unidos negociarem, e é interessante observar o que o Brasil e o que o chanceler Mauro Vieira estão levando dentro da pasta. Ontem a gente teve a oportunidade de entrevistar no CNN Money o deputado Arnaldo Jardim, que ele é o relator da nova Política Nacional dos Minerais Críticos. Ele trouxe uma informação muito interessante. Ele disse 2 pontos, né? Que haverá um fundo garantidor dos minerais críticos, ou seja, uma iniciativa do Estado para dar apoio ao investimento privado que vai explorar este mercado, que é de extremo interesse dos americanos, os minerais críticos, terras raras. O Brasil tem o segundo maior estoque destes minerais depois da China. E a China, na semana passada, disse que vai parar ou colocar obstáculos para a exportação disso. Isso despertou a ira de Donald Trump. Além disso, o relator Arnaldo Jardim disse ontem para a gente que o relatório que está sendo costurado por ele dará todas as boas-vindas ao capital estrangeiro. Não haverá nenhuma restrição ao capital estrangeiro. Esta pode ser uma condição muito interessante para os americanos. Então, o Brasil tem minerais críticos debaixo do nosso solo, não temos a tecnologia e os americanos têm a tecnologia para isso e capital para explorar. Então, pode dar match, pode ser um ponto muito interessante e que estava sendo pouco explorado até agora. A gente, nos últimos dias, aparentemente, o relator avançou com esse tema e ele nos contou que tanto Mauro Vieira como Geraldo Alckmin estão absolutamente atualizados sobre o estágio e a costura deste relatório. Então, daí pode dar samba nessa conversa. Naka, boa tarde para você aqui de Brasília. Olha, queria aproveitar para te perguntar o seguinte: o presidente Lula, tudo bem, você disse que Geraldo Alckmin e Mauro Vieira estão acompanhando, né, esses avanços, essas discussões. Só que o presidente Lula, há um tempo atrás, disse, não, ninguém mexe eu não lembro das palavras, mas tipo assim, ninguém mexe nas nossas terras raras. E depois ele deu uma calibrada no discurso, meio que oferecendo, mas com contrapartidas para o Brasil. Algo assim, acho que seria legal. Não sei se você lembra como é que foi isso e como isso se insere nessas discussões com os Estados Unidos, né? A fala do presidente Lula foi muito daquele, olha, ninguém toca no nosso solo, naquele discurso da soberania. O presidente Lula foi muito vocal ao defender que brasileiros deveriam explorar esta riqueza que está no solo do Brasil. Ok, isso foi dito ali e imagino que o governo Lula não vai abrir mão desta característica. Mas o que está sendo costurado no Congresso Nacional é a possibilidade de a extração e o refino acontecerem em solo brasileiro. E só a partir do refino, do tratamento desses minerais, é que a exportação aconteceria.
E como o relator disse que a exploração e o refino poderão ser abertos ao capital estrangeiro, essa era uma dúvida, isso poderia permitir, por exemplo, a instalação de empresas do setor americanas, de capital americano, no solo brasileiro, com uso de mão de obra brasileira, para essa extração, né, essa exploração e o refino aqui no solo brasileiro, para a exportação desses minerais já trabalhados. Isso coloca algum valor agregado, obviamente. O maior valor agregado está na produção dos processadores, do material bélico, enfim, dos produtos acabados. Mas o Brasil conseguiria algum valor a mais do que, por exemplo, hoje a gente consegue com a exportação de minério de ferro, que é basicamente as mineradoras tiram o solo do solo brasileiro e mandam em navios gigantescos para a China sem agregar muito valor. Então o Brasil poderia ganhar um patamar extra nessa história. A ver, né? Os Estados Unidos têm muito interesse nesse assunto. Tomara que deem match nesse assunto aí a ser explorado pelo Brasil.